Queridos irmãos, Atos capítulo 7. Vamos abrir em Atos capítulo 7. Texto do nosso sermão nesta manhã, Atos capítulo 7. Eu, na verdade, vou tomar emprestado desde o capítulo 6, mas quero ler o finalzinho do capítulo 7 somente, versículo 54, já que se trata de um texto muito grande. Então, Atos capítulo 7, versículo 54, eu gostaria que você lesse comigo este texto. À medida que você está abrindo esse texto, quero lhe dar o tema desse sermão: uma fiel testemunha de Cristo Jesus. Uma fiel testemunha de Cristo Jesus é o nosso tema para esta manhã, aqui na casa do nosso Deus, quando receberemos a sua palavra infalível, palavra de salvação e vida eterna a todo aquele que crê. Atos capítulo 7, versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Amém. Senhor Deus, a tua palavra é poderosa. A tua palavra, Senhor, ela é mais cortante do que a espada de dois gumes, capaz de dividir o indivisível, alma e espírito, juntas e medulas. Que o Senhor venha penetrar, ó Pai, com este poder maravilhoso o nosso coração, a fim de que sejamos tocados, nutridos, sejamos alimentados com a tua vontade. E que teu Santo Espírito nos ilumine, Senhor, não apenas para que sejamos ouvintes e bons entendedores, mas que sejamos também praticantes de tudo aquilo que nós vamos ver nesta manhã. Por amor do teu nome nós rogamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, no século XVI, na Inglaterra, estourou a reforma protestante também no período do rei Henrique VIII. Entretanto, o próprio rei Henrique VIII não foi o grande nome, o grande reformador, como foi Lutero na Inglaterra, como foi Calvino na Suíça de fala francesa, como foi Zwinglio na Suíça de fala alemã. Lá na Inglaterra, a reforma se deu com o rompimento da Igreja Católica na época do rei Henrique VIII. Mas Deus levantou os seus grandes personagens, por exemplo, William Tyndale. E o outro, que eu quero destacar nesse momento, é Thomas Cranmer, o arcebispo da Canterbury, arcebispo da Cantuária. Thomas Cranmer, ele foi importante para nós por diversos pontos, Ele se tornou arcebispo da Cantuária exatamente no período ali do reinado do rei menino. Eduardo VI saiu do trono, entrou o seu filho, com Ana Heiret, o rei menino, Eduardo VI, que começou a reinar com 10 anos e morreu com 16. Então ele reinou pouco tempo. Mas foi o suficiente para colocar a Inglaterra dentro do protestantismo, porque nesse período John Knox se tornou, por exemplo, o pregador da corte inglesa, e também Thomas Cranmer se tornou o arcebispo da Cantuária, a principal catedral da Inglaterra. E esse Thomas Cranmer foi o autor, por exemplo, dos 39 artigos, na verdade primeiro 42, depois 39 artigos, que é o embrião da Confissão de Fé de Westminster, e do Locke, do livro de oração comum, que teve um papel importante dentro da reforma da Inglaterra, mais particularmente pelo lado do anglicanismo. E esse Thomas Cranmer, ele foi muito perseguido por aquela que sucedeu o rei menino, o rei Henrique VIII, o rei Eduardo VI, a Maria Sanguinária, a Blood Mary, aquela que chegou a matar 300 protestantes, entre os quais estava Thomas Cranmer. E é esse camarada que eu quero começar ilustrando aqui com o meu sermão, ou no meu sermão. Esse Thomas Cranmer, ele foi chamado pela Maria Sanguinária para voltar atrás no que diz respeito aos seus ensinos protestantes. Ela, a Maria Sanguinária, era filha de Isabel, ou na verdade neta de Isabel a Católica, da Espanha.
e filha de Catarina de Aragão, ex-esposa do rei Henrique VIII, que ele tinha se divorciado e ela acreditava que o protestantismo tinha alguma coisa a ver com isso. O certo é que ela tinha um intento no seu coração, voltar o catolicismo para dentro da Inglaterra, e ela fazer de tudo para que isso acontecesse, e fez muita coisa. Só não conseguiu porque quem estava do lado de Thomas Cranmer, como estava do lado de Estevão, era o próprio Cristo Jesus. Thomas Cranmer então foi chamado para voltar atrás das suas verdades. Ele foi levado diante da rainha, quando ele então foi convidado a assinar, revogando tudo aquilo que ele tinha pregado com muita fidelidade. E ele assinou, primeira vez, e foi levado para cá, foi solto, na verdade. Depois a rainha então o soltou, na verdade, né? E aí então ele se arrependeu, e ele disse: me leve diante da rainha, eu preciso voltar atrás, eu na verdade sou protestante, quero viver assim até o final. E aí então a rainha disse: se você fizer isso, se você não voltar atrás totalmente, você vai morrer. E foi isso que aconteceu, irmãos. Ele foi levado para a fogueira. Mas antes de morrer, Thomas Cranmer pediu uma pira, que é uma bacia de ferro. Ele disse: traga uma pira e bote aqui do meu lado. E levaram uma pira para o lado de Thomas Cranmer, e antes dele ser queimado, a pira acendeu-se, ele botou a mão que assinou, ele disse: a mão que assinou é a primeira a queimar. Pode queimar agora o restante do corpo. Com muita coragem, então, Thomas Cranmer enfrentou a Maria Sanguinária, e ele foi queimado. O relato dele e de outros mártires, eu quero sugerir uma leitura, está no livro chamado Livro dos Mártires, John Fox, o Livro dos Mártires. Simplesmente extraordinário, um livro capital para a reforma lá na Inglaterra. Irmãos, eu fico me perguntando, o que fez com que esse homem, Lutero, né, Calvino, tivesse tanta coragem? Quem estava do lado desse povo? Quem estava do lado deles para que eles tivessem tanta coragem para pregar o evangelho, para serem essa testemunha fiel? Cristo Jesus. Cristo Jesus estava do lado desses homens, e por essa razão eles não voltaram 1 centímetro, 1 milímetro com relação à fé. E quando acontecia, fazia coisas dessa natureza, como Thomas Cranmer queimou a sua própria mão, que tinha assinado voltando atrás. Foi uma fiel testemunha, oscilou, mas no final, graças a Deus, ele morreu, e creio que está com o Senhor. Diante disso, irmãos, eu quero olhar para esse contexto também de Atos, onde nós temos um homem que também teve esse final da morte, como o Senhor Jesus Cristo recebeu a sentença de crucificação, naquele caso, Pedro também, Estevão também aqui recebeu, mais especificamente a de apedrejamento. Eu quero olhar para a vida de Estevão e olhar alguns aspectos que caracterizaram esse homem como uma fiel testemunha de Cristo, como tantos outros na história, e como ele foi, e na expectativa de que isso encha o meu coração e o seu coração de um bom exemplo, e nós sejamos também fiéis até a morte, a fim de que um dia recebamos a coroa da vida. Atos capítulo 6, eu queria que você voltasse os seus olhos. Não vou ler todo o texto, tá, irmãos? Não vou expor todo o texto, não tem como eu fazer isso, mas eu quero olhar para 4 pontos entre o capítulo 6 e o capítulo 7, focando as minhas aplicações, principalmente naqueles versos que eu li, a partir do verso 54. Mas volte os seus olhos para o capítulo de número 6, a partir do verso 3. Primeira coisa que eu quero ver é o chamado da testemunha. Segunda, eu quero ver as obras das testemunhas, ou da testemunha mais especificamente. Depois, o sermão da testemunha. E terceiro, a morte da testemunha. Então, o chamado dela, primeiramente, versículo de número 3. Diz assim a inerrante palavra de Deus: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Perceba essa descrição dos diáconos, entre os quais Estevão está, tá? Porque elas são importantes para você entender as demais partes do texto. Ele diz assim: cheio do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos este serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Aí ele diz, versículo 5: o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram, aí ele diz, Estevão, de novo faz questão, Lucas aqui registrando, ele faz questão de citar de novo: homem cheio de fé e do Espírito Santo. E aí ele cita Filipe também. Esses 2 diáconos, eles têm um papel importante, né? Não que os outros não sejam importantes, mas esses se destacaram. Aconteceu com eles o que está descrito lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, e Paulo diz que quem desempenha bem o diaconato alcança para si determinada preeminência. Então o que aconteceu com eles foi isso: eles ganharam outro cargo dentro da igreja. Tudo indica que o cargo de evangelista. Então eles são diáconos, mas diáconos evangelistas. É por esta razão que Lucas, no capítulo 21, versículo 8, chama Filipe de quê? Filipe o evangelista. É assim que ele é chamado.
né? Não mais diácono. Ele que estava entre os 7, diz Lucas, ele agora não é apenas um diácono, mas também, e aqui não é dizendo que o diácono não é importante, mas ele não é mais um diácono, ele é diácono, ele é também um evangelista, tá bom? E ele era um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Logo no chamado desse homem, irmãos, nós vimos essas qualificações extraordinárias. Um homem cheio de fé, uma testemunha fiel, um homem cheio do Espírito Santo, você vai perceber isso, onde ele andava, o poder de Deus estava com ele. E de sabedoria, isso o diácono precisava também, né? Discernimento, precisava ter discernimento para saber quem é que estava precisando de verdade da igreja, ou quem estava querendo se aproveitar da igreja. Já no primeiro século tinha muito isso, então o diácono tinha que ser cheio de sabedoria e de discernimento para saber quem é, porque o padrão de ajuda em Atos é de acordo com a necessidade, e não aleatoriamente, só dando, é de acordo com a necessidade se distribuíam os bens que eram dados naquele período. Então, no chamado desse homem, irmãos, eu já vejo que ele tem grandes qualificações de um fiel servo do Senhor, uma fiel testemunha do Senhor Jesus Cristo, porque ele é um homem cheio de sabedoria e um homem cheio de fé. E aí, ele e os demais, né, e os 7 são eleitos, são ordenados ali, e o versículo 7 nos dá uma informação importante, versículo 7. Crescia a palavra de Deus, já que uma das tentações do diabo era desfocar o ministério dos apóstolos, que era pregação e oração. Então o diabo tentou de tudo. Ele tentou a igreja através de Ananias e Safira, né? O coração daqueles membros da igreja do primeiro século, e Lucas não tem dúvidas de quem está por trás daquilo, né? É o próprio diabo, né? E também Pedro não tem dúvidas. Ele diz: por que o diabo encheu o teu coração, Ananias? Por que o diabo está querendo destruir a igreja? Então o diabo, ora ele tenta tentando irmãos, ora ele tenta perseguindo a igreja, né? E ora ele tenta desfocando as funções dentro da igreja. Ele diz: eu quero tirar aquele que é responsável pela palavra, para que ele não cuide muito bem da palavra, então ele não tenha como se preparar corretamente. Mas irmãos, já que a igreja reagiu muito bem com relação àquela mais uma tentação do diabo, versículo 7, extraordinário em dizer que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Então a igreja cresce quando cada um faz a sua parte. A igreja não é para centralizar tudo numa pessoa só. Eu gosto daquela pessoa que faz tudo. Não, a igreja não é para isso. Foi exatamente isso que Jetro, né, falou para o seu genro Moisés. Não é correto, Moisés, vai morrer tu e o povo. Essa centralização está errado. Por isso que a reforma foi a descentralização do poder. Essa maneira egípcia de administrar as coisas não é correto. Na verdade, a divisão de tarefas é a melhor maneira. Então a igreja foi tentada, mas Deus levantou boas testemunhas, e porque Deus levantou boas testemunhas, a igreja crescia e se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes, até gente que era contra a lei de Deus, ou na verdade o evangelho, era a favor apenas da lei, um mau entendimento da lei, como eu quero mostrar aqui. Eles também eram convertidos, e muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé através do testemunho desses irmãos. E aí, irmãos, versículo 8, focando mais agora especificamente, todo o capítulo 7, ele vai focar mais especificamente agora em Estevão, e depois no capítulo 8 é Filipe, mas aqui ele fala de Estevão especificamente. Ele diz: então Estevão, e Lucas não poupa elogios. O autor aqui não poupa elogios. Ele diz: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aqui é um registro de alguém que não é um apóstolo, por isso é um evangelista no sentido mais pleno, naquele período ali do Novo Testamento ainda, né? Que fazia milagres realmente, mas Deus quer mostrar que ele estava com Estevão, que o Estevão era um servo do Senhor, era uma fiel testemunha de Cristo. E por isso ele estava associado aos apóstolos, né? O ministério dos evangelistas estava associado aos apóstolos. Tinha os apóstolos e os seus auxiliares. Entre eles estavam ali os evangelistas, que auxiliavam na evangelização, na proclamação do evangelho. E esse homem, Deus estava com ele, que diz que ele era cheio de graça e poder, e fazia sinais e prodígios. Então você já percebeu que no versículo 7 diz que a igreja crescia. Você já percebeu que Deus estava com essa fiel testemunha. Não ia tardar para o diabo levantar mais uma invertida contra a igreja. Não ia demorar. Versículo de número 9. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, né? E da Cilícia e Ásia,
e discutiam com Estevão. Então, Estevão estava lá, pregando, falando de Cristo, testemunhando do Senhor, fazendo seu trabalho de evangelista, e as coisas dando certo, a igreja crescendo, ele fazendo sinais e prodígios, que era o sinal de que Deus estava com aquela testemunha. Mas de repente, irmãos, nós sabemos que o diabo nunca gostou do crescimento da igreja, do desenvolvimento da igreja, da evangelização da igreja, do bom trabalho da igreja. O diabo então levanta sua investida imediatamente. Versículo de número 10 nos diz aí que eles discutiam com Estevão. Eles tentavam ali mostrar que Estevão estava errado. É mentira dele, ele não é um pregador fiel, ele não é uma fiel testemunha. Mas aí, irmãos, o versículo 10 nos dá uma informação preciosa, que não, esse homem era cheio de espírito e de sabedoria. E isso fica claro aqui no versículo 7, quando ele diz o seguinte: e não podiam resistir à sabedoria, a sabedoria que o Espírito lhe deu, ou concedeu então a Estevão. Não, o Espírito do Senhor estava com Estevão. Então ele diz aí no versículo 7, né? E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava pelo Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Por isso aquelas qualificações nos seus chamados são fundamentais, no seu chamado, são fundamentais para que você entenda o bom desempenho desse diácono evangelista, dessa fiel testemunha do Senhor Jesus Cristo. Então o diabo nunca ficará feliz, irmãos, com o avanço, com o MVs da vida, com o crescimento da igreja, com o desenvolvimento da igreja. Ou ele vai minar dentro da própria igreja, ou ele vai levantar uma investida de fora para dentro da igreja, mas ele vai fazer alguma coisa. Agora é certo de que a fiel testemunha não cairá, porque o Senhor está do lado do seu povo. E quando o seu povo fala, quando a sua fiel testemunha fala, o Espírito Santo de Deus está falando. É por essa razão, então, irmãos, que o versículo de número 11 diz o seguinte: então, e aqui você vai perceber as 3 armas que o diabo levanta para tentar destruir a fiel testemunha do Senhor, né? Não poderiam ser outras, né? Mas aqui é suborno, sublevação e a violência. Suborno, sublevação e violência. Veja comigo aí o versículo de número 11. Então, subornaram homens que dissessem, né? Temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Irmãos, eles não podiam falar a verdade, porque na verdade a verdade estava com a fiel testemunha de Cristo. Então, como fizeram com Daniel, só tem como pegar ele, tentar pegar ele na religião dele, na fé dele, na crença dele, que nós sabemos que ali ele não arreda um minuto, ali ele não arreda um centímetro. Então vamos tentar pegar ele no contrapé, naquilo que ele acredita. E aí então, é claro, eram falsas testemunhas. E aqui há um contraste entre a fiel testemunha, que é Estevão, e as falsas testemunhas que são levantadas. E frise essa frase aí: levantaram-se essas testemunhas contra Estevão. São testemunhas falsas, enquanto ele é a testemunha fiel do Senhor Jesus Cristo. Já que eles não conseguiam ganhar no discurso, eles então foram para o suborno. Assim agem, irmãos, os malfeitores, aqueles que se levantam contra a igreja do Senhor, contra os fiéis servos do Senhor, na proclamação da palavra, no evangelho genuíno. Eles não têm argumentos bíblicos, então eles vão para onde? Eles vão para as falsas testemunhas. Eles vão atacar realmente de maneira covarde, mentirosa, porque o diabo é assim, ele é enganador desde o início. E aí ele diz ainda, então, primeiro, né, esse suborno, né, segundo, a sublevação, versículo de número 12. Sublevaram o povo e aos anciãos e os escribas. Então eles levantaram a investida, eles levantaram o povo, eles incentivaram, instigaram uma perseguição contra a fiel testemunha do Senhor Jesus Cristo. Isso aconteceu já no primeiro século, irmãos. Então, sempre a igreja precisa se preparar para os embates. A igreja de Cristo sempre será atacada pelo diabo. Há uma inimizade, irmão, entre o descendente da mulher e a descendência da serpente. Isso acontecerá. Então sempre haverá perseguição. A igreja tem que se preparar para isso. Estevão, fiel testemunho, estava preparado, e muito embora eles subornassem, sublevassem, e mais, ele diz, né? Investindo, arrebataram, e aí a terceira investida dele, o terceiro instrumento é a violência, né? Levando ao sinédrio. Então pegaram ele pela força, e aí você vai perceber que essa parte da violência ela vai só agravando até matarem Estevão. Então Estevão é a fiel testemunha de Cristo. Não tinham outras armas contra ele a não ser
armas da mentira, né, do suborno de fiéis testemunhas, né, de infiéis testemunhas, o suborno. E aí também você tem a sublevação, tem aqui essa instigação, esse levante contra o povo de Deus, contra a fiel testemunha do Senhor Jesus Cristo, e também a violência, né? E aí o versículo de número 3 ele diz, e aí, se você perceber, irmãos, tudo que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, inclusive as mesmas acusações que são feitas aqui a Estevão, foram as mesmas do Senhor Jesus Cristo. Ele quebra a lei. Na verdade, havia uma diferença entre a interpretação que Cristo fazia da lei e a que esses doutores da lei faziam aqui, que levaram eles a matarem o próprio Cristo. Aí então veja comigo o versículo 13. Versículo 13 diz: apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra Moisés. Em parte é verdade. Em parte é verdade que eles não faziam entender a pregação. Ele diz, ele está pregando contra o templo, é verdade, mas Cristo diz, eu vou destruir o templo e em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Eles não fizeram, foi entender, mas Estevão estava pregando a mesma coisa que o seu mestre, por isso que ele é uma fiel testemunha, a mesma coisa que o seu mestre disse: eu não habito em templos feitos por mãos humanas, eu sou o templo, eu vou destruir, eu vou reedificar. E aí então, o que Estevão está fazendo? Repetindo como fiel testemunha as palavras do seu mestre, mas eles não conseguiam suportar aquilo. E ele disse contra Moisés, quando na verdade Estevão dizia: Cristo é maior do que Moisés, a lei é menor do que Moisés, ou na verdade melhor do que Cristo. A lei e Moisés são menores do que o Senhor Jesus Cristo. Essa lei, esse Moisés apontava para o Redentor. E isso tudo, irmãos, para aqueles homens que não entendiam, só há 2 maneiras de você interpretar a Escritura: ou é com Cristo ou é sem Ele. E aqui na verdade ele interpretava com Cristo Jesus. Ele disse: isso aqui tudo o Redentor já cumpriu. Não há lugar santo, não há um templo específico para as pessoas se reunirem como se fosse sagrado, como se fosse sagrado. Não. E aí então o versículo 14 diz: porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá. Aí é claro, eu já citei, versículo 15, ele diz: todos os que estavam assentados no sinédrio. Então eles levaram a força para o sinédrio, tinham lá falsas testemunhas, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Aconteceu com Estevão o que aconteceu com Moisés. Vocês estão dizendo que eu estou contra Moisés, que eu estou contra o templo? Pois Deus me deu o rosto como Moisés recebeu. Do mesmo jeito. Você me prove agora que eu sou contra. O que eu estou dizendo, na verdade, eu estou interpretando certo. O Espírito Santo de Deus está dizendo o seguinte: essa é uma testemunha fiel, creia nele. Aconteceu no Antigo Testamento, está acontecendo com ele também. O Deus que estava com Moisés estava com Estevão, fiel testemunha de Cristo. O que nós temos aqui, irmãos, o chamado da testemunha, verso 8 até o verso 15, nós temos aí as obras da testemunha. As obras dele aqui, ele fez sinais e prodígios, ele pregava com fidelidade que Cristo Jesus já veio. Ele disse que o templo não é mais nada comparado, principalmente quando se compara a vinda de Cristo, né? Quando se tem esse entendimento. Aí então, irmão, nós temos o sermão. Terceiro ponto, já temos o sermão. Então a primeira coisa que a gente tem aqui é o chamado da testemunha. Segundo, a gente tem as obras. E o que essas obras causaram? Claro, o evangelho é assim, irmão: cheiro de vida para a vida, cheiro de morte para a morte. Alguns creem, versículo 7, a igreja vai crescendo. Outros se levantam, se revoltam contra a palavra do Senhor Jesus Cristo. A gente viu isso em Carmo do Paranaíba, né? Tem gente que aceita, tem gente que quer. Os MVs batiam lá na porta, tem gente que aceitava. E graças a Deus, olha que Carmo do Paranaíba é uma cidade muito receptiva, né? Acolheu a gente muito bem. A maioria das casas que a gente chegava, entrava. Poucas pessoas chegaram e disseram assim: não quero não, obrigado, vai lá, segue. Isso aí não é nada comparado com esses homens que passaram aqui, irmãos. Nada. Nós não sentimos nada. Vivemos num tempo que, graças a Deus, nesse sentido, muito bom. Podemos pregar, podemos falar, podemos pegar aqui 2 ônibus, levar para cá no Paranaíba, falar de Cristo Jesus. E graças a Deus, o Espírito Santo esteve conosco, né? Vimos ali muitas coisas maravilhosas que o Senhor fez. Coisas maravilhosas. E aí o versículo de número 1 do capítulo 7, irmãos, nós temos o sermão da testemunha. O sermão da testemunha. Então lhe perguntaram, então lá no Sinédrio, né? Então lhe perguntou o sumo sacerdote. Então estava lá o principal dos sacerdotes, o sumo sacerdote, e disse: é assim mesmo? É verdade, Estevão? Essa acusação
é o juiz, né? Se coloca como juiz ali. Essa acusação é verdade, Estevão? E aí Estevão profere um dos mais belos sermões das Escrituras, irmão. Simplesmente lindo e extraordinário. Depois você lê em casa, não tenho como ler isso aqui tudo, mas vou pegar os 4 pontos desse sermão. 4 pontos. O que ele diz? Já que a acusação dele é que ele pregava contra o lugar santo e contra a lei de Moisés. E aí eles se levantam contra Estevão, né? E o que Estevão vai mostrar em 4 momentos da história, vai pegar o Antigo Testamento, vai fazer um resumo dizendo o seguinte: nunca o Espírito Santo, ou nunca Deus habitou em templos feitos por mãos humanas, nem no Antigo Testamento, Cristo estava sempre presente, protegendo o seu povo das perseguições. Nunca faltou quem perseguisse, mas também nunca faltou um protetor. Ele pega 4 exemplos da história. Ele pega o período dos patriarcas, ele pega o período de José, aqui muito claro, o período de Moisés e o período de Davi. Só vou citar aqui eles para você ver como é extraordinário. Então ele começa com o período dos patriarcas. Primeiro, com muito respeito, ele se reporta ali ao juiz. Ele disse: Estevão e às demais autoridades, né? Estevão respondeu, versículo 2 do capítulo 7: varões, irmãos e pais. É baseado nesses textos aqui, nesse tipo de texto, pais, nessa maneira de se reportar às autoridades, que o Catecismo Maior de Westminster diz que o 5º mandamento de honrar pai e mãe não é apenas papai e mamãe, né, aquele que lhe gerou, mas também todas as autoridades. Aí ele diz: o Deus da glória, e ele começa falando de glória. Perceba que ele vai terminar falando de glória. A gente chama isso aqui na interpretação bíblica de envelopamento. Ele começa falando de glória e termina o texto falando de glória. Você vai já perceber. A glória, quem vê é Abraão, e no final do capítulo 7, quem vê a glória é o próprio Estevão. Então o versículo 2 ele diz o seguinte: varões, irmãos, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia ainda. Olha, presta atenção, o povo de Israel, meus irmãos, Deus nunca habitou em santuários feitos por mãos humanas. Deus visitou Abraão ainda lá na Mesopotâmia, lá numa terra que não era a terra prometida. Deus apareceu lá. Deus nunca precisou de um templo, Deus nunca precisou de um tabernáculo, Deus nunca precisou de um lugar específico. Quando Moisés, ele vai citar, se aproxima da sarça, aquele lugar era santo, não porque existia uma coisa especial ali, era santo pela presença de Deus. Ele disse: nunca foi assim, vocês estão querendo me matar, porque eu estou dizendo que o templo não é um lugar específico da habitação de Deus, que esse templo apontava para o nosso Redentor Cristo Jesus, que Ele é a habitação exata de Deus. Aí o versículo 3 diz o seguinte: ele disse: sai da tua terra, né? E eu não tenho como ler o texto todo, versículo de número 6. Não faltavam opositores, versículo 6. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Sempre houve quem se levantasse contra o povo de Deus. Não é novidade, já que a acusação é contra o templo e contra a lei de Moisés, né? E tinha gente que se levantava ali para se oporem ao povo de Deus, ou se opor ao povo de Deus. Ele disse: isso não é novidade, isso que vocês estão fazendo comigo aqui sempre aconteceu. E aí então ele vai para o segundo ponto do seu sermão, né? Aqui é claro, é um recorte. Você imagina que o sermão é grande, que está aqui, né? Você imagina, mas é um recorte que Lucas fez do sermão de Estevão. Versículo de número 10, veja aí comigo, né? Versículo de número 9, na verdade, diz o seguinte: os patriarcas, agora o segundo período que ele cita, os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Sim, aonde? Lá no Egito. Não faltaram opositores. Os próprios irmãos de José são opositores dele. E Deus nunca precisou de um lugar específico para se revelar, para cuidar do seu povo. Deus cuidou de José lá dentro do Egito, porque não há um lugar específico onde Deus habita. Não tem como você barrar Deus. A Deus está só aqui, ó, pastor Rogério. Não, Ele está em todos os lugares. Esse é o grande argumento do nosso querido irmão, a testemunha de Cristo, Estevão, né? E aí o versículo 20, vai para o versículo de número 20, versículo de número 20, diz assim, né? Aí é o maior período do sermão, o maior ponto do sermão, né? Às vezes você percebe que os pastores demoram mais um ponto do que em outro, pois isso não é de agora não. Estevão também, o ponto dele maior aqui é esse, quando ele vai falar do período de Moisés, e ele faz, é claro, aponta para Cristo, não tenha dúvida. Versículo 20 ele diz o seguinte: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus,
Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Agora veja o versículo 22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em quê? Em obras. Aquilo que Deus estava concedendo para o próprio Estevão, sinais e prodígios. Moisés era poderoso em obras, Deus estava com ele. Versículo de número 30. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no Monte Sinai, o texto que eu acabei de citar. Deus apareceu lá no Monte Sinai, no meio do deserto. A tese de Estevão é: Deus não precisa de um lugar específico para aparecer especificamente. E aí no versículo de número 35, mais especificamente no versículo 36 e 37, 37, né? Na verdade 37 ele diz o seguinte: foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus os suscitará dentre vós, irmãos, um profeta. E é o próprio Cristo que ele se refere, né? Um profeta semelhante a mim, o próprio Cristo Jesus. E aí, o versículo de número 46, o último ponto, que é o período aí. Veja aí o período de Davi, né? Ele diz: este achou graça diante de Deus e lhe suplicou, Davi, né, a faculdade de prover uma morada para Deus, para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou casa. Agora veja comigo o versículo 48. Entretanto, não habita, leia comigo, vamos lá? Não habita o Altíssimo em casa feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não, Deus, a tese dessa fiel testemunha é: Deus nunca precisou de um lugar. Vocês estão me matando porque eu estou criticando um lugar? Deus nunca precisou de um lugar para se reunir especificamente. Que fiel testemunha, irmãos. Agora ele sai da condição de acusado para acusador, versículo de número 51. Veja comigo: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração. Agora ele olha para aqueles que estavam acusando ele: dura cerviz, aquele pescoço duro, aquele povo que fez lá um bezerro de ouro para adorar com suas próprias mãos. Deus não habita em lugar feitos por mãos humanas. Todas as vezes que essa expressão mãos humanas aparece, está ligado à idolatria, o povo adorar, fazer do jeito que quer, adora do jeito que quer, vive a vida do jeito que quer, né? Trabalha do jeito que quer, casa com quem quer, não pergunta a Deus, não quer orientação nenhuma. Ou seja, isso não são obras que Deus ama. E sabe essas coisas que ele está dizendo, né? Que vocês se apegam mais ao tempo do que a Deus, vocês se apegam mais aos objetos do que a Deus. Essas coisas passam, a circuncisão de Abraão passou, o templo de Salomão passou. Eu sou maior do que todos eles. Agora vocês, né? Não nós aqui, acredito que Deus nos deu um coração quebrantado, amém? Ele diz, mas ele olha para aqueles acusadores e diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito. Ele que era cheio do Espírito, vocês sempre resistis, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Sim, mataram Cristo por causa disso. Ou na verdade, perseguiram os profetas porque eles anunciaram Cristo, falavam do Redentor. Ele disse: do qual agora vos tornades o que? Traidores e assassinos. Muitos daqueles que estavam ali também participaram do assassinato do próprio Cristo. Ele disse: vocês, sim, dura cerviz. Irmãos, esse texto chama eu e você para quebrantar o coração diante do Senhor, para não ter o pescoço duro, para não se apegar a esse mundo, para não ficar pensando que casa, carro, trabalho, essas coisas são eternas. Isso tudo passa. A única coisa que permanece para sempre é a fé em Cristo Jesus, que faz você entrar na eternidade. E aí, irmãos, versículo 3 diz: vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não aguardastes. Aí a gente entra na última parte, a morte da testemunha. Então nós temos o chamado da testemunha, as obras da testemunha fiel, o sermão da testemunha fiel, e por último nós temos a morte. Olha que extraordinária é essa narrativa. Perceba como ela descreve, e aqui você vai perceber comparações com Cristo Jesus direta, e algumas coisas que não são comparações, que é sobre isso que eu quero falar na minha parte final. Olha o que ele vai dizer aí, ó.
Ouvindo eles isto, aí, irmãos, eles não aguentavam mais. Diz que enfureceram-se no seu coração. E aí, quando a Bíblia diz que o coração, a boca fala do que está cheio o coração, ela está falando isso aqui. Se o coração estava cheio de ódio, cheio de raiva, eles iam responder como? Bom dia. Olha o que ele diz aí, o versículo de número 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, a ponto de quê? De rilhar os dentes. Eles passavam um dente no outro de tanta raiva de Estevão, a fiel testemunha de Cristo. E olha que Estevão, irmãos, eu vou mostrar para vocês que ele em todo o tempo nunca respondeu da mesma forma. Pelo contrário, sempre com perdão, amor e misericórdia. Mas olha o que eles fazem aí, né? Enfureceram e dizem: esse está pensando o quê? Ele vem defender aquele que nós acabamos de matar? Foi esse neto que condenou a Cristo. Eles não iam aceitar de jeito nenhum. Aí o versículo de número 55 diz o seguinte: mas Estevão, cheio do Espírito, mais uma vez a expressão, desde o chamado dele, cheio do Espírito. Aí nós temos duas partes finais aqui, uma contemplação e uma oração, com dois pedidos. Uma contemplação, e a primeira coisa você tem a contemplação. Qual é a contemplação? Mas Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé. Que expressão linda, em pé. Sim, irmãos, porque eu disse para vocês que aquela expressão que aparece lá no grego também, né, no capítulo 6, que diz que se levantaram testemunha, levantaram-se testemunha, em pé tinha pessoas ali para acusarem a Estevão, a fiel testemunha de Cristo. Mas nesse momento aqui, irmãos, em que existem testemunhas falsas, mentirosas do outro lado, existia um advogado, o perfeito juiz, o próprio Cristo Jesus, que se levantou em defesa de Estevão. Ele diz que de pé estava lá o Cristo Jesus. Ele não estava assentado à destra de Deus. É Cristo nos defendendo. São as acusações do diabo. Algumas palavras, das 7 palavras da cruz que Cristo citou, pelo menos 2 são citadas aqui por Estevão. Então há muitas comparações entre Cristo e Estevão. Entretanto, você sabe qual é a diferença entre Cristo e Estevão? Porque na verdade Cristo Jesus, ou na verdade Estevão, quando ele foi levado para o tribunal injustamente, sim, ele pregou o evangelho, sim, ele falou de Cristo, sim, ele fez sinais e prodígios, sim, se levantaram contra eles, infiéis testemunhas, sim, ele foi levado ao sinédrio. Mas há uma diferença clara: Cristo Jesus na cruz do Calvário, irmãos, ele esteve sozinho. Ele mesmo disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mas Estevão, quando ele vê o céu, ele vê Cristo, ele não estava só, porque o seu Cristo morreu para que ele não estivesse sozinho. E é por essa razão, irmãos, que eu e você nunca estamos sozinhos, irmãos, porque um dia Deus anulou, na verdade afastou o seu próprio filho, ele puniu o seu próprio filho, para que eu e você nunca fôssemos abandonados, para que eu e você, irmãos, tivéssemos força nesse mundo para suportar as grandes dificuldades, seja qual for. Nós temos Cristo Jesus, a nossa testemunha. Sim, ele dizendo assim: ele é pecador, mas eu morri por ele. Sim, ele foi infiel, mas eu morri por ele. Sim, ele tem acusadores, mas eu estou aqui para defendê-lo. A morte de Cristo, irmãos, a obra de Cristo me dá bagagem para ser uma testemunha na minha vida e na minha morte. Vou repetir: a obra de Cristo me dá bagagem para ser uma fiel testemunha aqui e na hora da morte. Sabe por quê? Porque na hora daquela morte, ao invés de Deus chegar, de Cristo chegar e dizer para Estevão: agora prove o que eu provei, agora experimente o que eu experimentei. Não, irmãos, ele se levanta para defender a sua fiel testemunha, Estevão. Amém. A quem nós vamos temer, irmãos? A quem temeremos se nós temos Cristo do nosso lado? Você talvez nessa noite ou nessa manhã tenha chegado aqui, irmãos, com muitas lutas. Talvez no casamento, talvez problemas de ordem financeira, talvez você esteja enfrentando um grande problema de pecado, seja pornografia, seja um vício no seu coração, e você nessa manhã
você diz o seguinte: pastor, como eu posso enfrentar, pastor, quando eu estou no meu quarto, na igreja tudo bem, mas quando eu estou no meu quarto, lá tudo trancado, eu sou tentado a pecar. Lembre-se, meu querido, se você tem Cristo, você tem uma testemunha que ora por você em todo o tempo, e você pode enfrentar o maior pecado, a maior luta da sua vida, lembrando-se: já que Ele ora por mim, eu respondo a Ele em oração. Senhor, me fortalece, Senhor, como o Senhor fortaleceu a Estevão, tem misericórdia de mim. E aí, irmãos, o versículo de número 57 diz o seguinte: eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos. Você imagina, eles perderam agora totalmente a compostura, totalmente o decoro, eles não tinham mais respeito nenhum, né? Ali, você imagina, unânimes, eles arremeteram, eles foram agora para a violência, eles não aguentaram mais. E quando Estevão disse: agora eu vejo Cristo me defendendo, ele disse: é loucura, é blasfêmia. E aí eles taparam os ouvidos como se fossem homens fiéis, que assim a falsa testemunha, né? Para aparentar uma coisa boa, uma coisa fiel. E aí então, versículo 58 diz: e lançando fora da cidade, né? Porque realmente era o ápice da impureza, né, deles, dizendo o seguinte: nós vamos matar, nós vamos separar, mas fora das portas, porque esse é imundo, vamos tirar ele daqui, ele é imundo. E aí ele diz que, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aí você então vê que eles tiram as suas roupas, né, para ter um melhor desempenho ali na hora de arremeter as pedras contra Estevão, né? Eles vão jogar lá a pedra contra Estevão. E você imagina, irmãos. E aí eu já quero passar já para a parte final, né, os últimos versos. Ele diz no versículo 59: e apedrejavam Estevão. Aí vem a oração de Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Que maneira extraordinária de morrer. Recebe meu espírito. Aí o versículo de número 60 ainda diz o seguinte: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: e não lhes imputes esse pecado. Com estas palavras, adormeceu. Rapaz, o que é isso? Que descrição de morte é essa? Irmão, só o Evangelho pode fazer uma descrição de uma morte desse jeito. Alguém que estava sendo apedrejado. Você imagina, irmão, aquelas pedras grandes sendo jogadas sobre Estevão. Estevão de joelhos, Estevão já caindo, todo ferido. E a descrição que Lucas dá para a morte é: ele adormeceu, ele descansou. Que descrição extraordinária, irmãos. Enquanto alguém aqui poderia ser tentado a dizer: e ele com o rosto desfigurado, com seu corpo acabado, totalmente amassado de pedras, ele diz o seguinte: ele adormeceu. Sabe por quê, irmãos? Porque quem morre no Senhor descansa. É por essa razão que Lucas, quando vai citar a situação de morte, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, desde Isaac, desde de Jacó, um Deus de vivos e não de mortos, porque no Senhor todos vivem. Adormece, descansa das suas fadigas. Pode ter caído de avião, pode ter recebido um tiro, pode ter recebido um golpe. A sua morte será um descanso, um eufemismo para mostrar de fato que para o cristão, a morte, por mais dura que ela seja para nós, ela é descansar no Senhor eternamente. Só quem tem Cristo pode olhar para a morte desse jeito. Por isso que nós precisamos falar de Jesus Cristo, irmãos. Essas duas palavras, eu disse para vocês que algumas expressões da cruz são repetidas aqui. Estevão repete, né? Primeiro ele diz: Senhor, entrego em tuas mãos, entrego o meu espírito. Segundo, ele diz: Senhor, não lhes imputes estes pecados, né? Não lhes imputes este pecado. E aí então, irmãos, esse homem morreu orando pelos seus opositores. A primeira parte da oração, Senhor, entrega o meu espírito, nós acreditamos, foi ouvida tranquilamente. Ele foi recebido na glória, ele já estava vendo Cristo. E a segunda também. Um dos opositores era Paulo, era Saulo de Tarso, que estava ali. E Deus ouviu a oração de Estevão, que morreu orando pelo seu opositor. Irmãos, minha aplicação final é: se Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, sendo nós inimigos dele, ainda pecadores,
oremos por todos aqueles que nos perseguem, pois Deus pode transformar os perseguidores em grandes instrumentos em suas mãos. Amém. Louvado seja Deus.